Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. E hoje, aqui com a gente, a professora Arísia Barros, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, que avalia aqui, especialmente nessa entrevista, a produção literária negra que pôde ser mostrada, né, independente também, que pôde ser mostrada este ano na Flimar, a festa literária de Marechal Deodoro, como também na Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que acontece no bairro histórico de Jaraguá. Mas antes mesmo desse assunto, eu gostaria de falar aqui, né, sobre uma homenagem que a professora Arísia Barros recebeu recentemente agora sobre o tema Mulheres Brasileiras Extraordinárias em Brasília, num painel de um simpósio internacional que acontece lá, tendo como palco a Procuradoria-Geral do Trabalho, um simpósio internacional promovido pelo Ministério Público Federal do Trabalho. E lá está homenageada a professora Arísia Barros. Professora, em que contexto essa homenagem chegou, a senhora, e se a senhora esperava recebê-la? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite, Gorete. Gorete, foi uma coisa assim, bem interessante, eu não sabia. Eu nem sabia nem da atividade que está acontecendo, né? E ontem, um colega meu que está lá disse: Arísia, eu sinto a sua falta, mas você está presente. Onde você está? E tirou a foto do painel, né? E até eu disse a ele: busque saber como foi essa indicação, porque são mulheres grandes, grandiosas que estão ali, né? Tem Conceição Evaristo, né? Tem Benita da Silva. E assim, a gente fica feliz porque é uma forma de celebração, sabe? Uhum. É uma forma da gente perceber que o trabalho está caminhando, né? Quando você tem esse reconhecimento nacional, isso é muito bom, muito bom. Juntamente com a professora Arísia Barros, estão lá homenageadas, né, a atriz Ruth de Souza, a grande literata Conceição Evaristo, que nós fizemos aqui entrevistas sobre ela, que também Carolina Maria de Jesus, né, e a Lorixá Mãe Menininha, Dona Ivone Lara, Maju, da Rede Globo. Da Rede Globo. Pois é, e dentre outras mulheres, a professora Arísia Barros está aqui como ativista preta das terras de Palmares. A única lagoana. Isso é muito legal, isso é muito legal. E assim, dá gás, é combustível para você continuar fazendo, que a gente sempre reafirma que não é fácil a militância, não é fácil o ativismo. Mas quando, fora da tua casa, né? E assim, o que é mais interessante não é no nosso circuito, né? Foi uma organização da ONU, do Unicef e do Organização Internacional do Trabalho. A OIT. Quer dizer, não é a CEPI, não é a Fundação Palmares, não é o espaço de negros, digamos assim, né? É um espaço que tem uma amplitude bem maior. Isso é muito bom, isso é muito bom. Foi no contexto de um simpósio internacional indígena, negro, quilombola, religioso de matriz africana, da ancestralidade ao futuro. A senhora falou, a militância é uma atividade prazerosa e ao mesmo tempo muito difícil. Qual a maior dificuldade, professora? Na verdade, Gorete, o desafio não é nem trabalhar as diferenças dentro dos espaços, dos movimentos sociais, mas é você pautar políticas e as políticas não surgem. Não se efetivam? É, assim, os governos ainda não têm esse olhar prático. Nós teremos agora a inauguração da estrada, né, que dá acesso à serra. Não é uma inauguração de uma via, né? Aquele acesso à terra liga a história a destinos. E isso tem que ser uma celebração diferenciada. E essa escuta deve vir do movimento negro. É preciso que o governo entenda que é preciso escutar o movimento negro, porque aquela inauguração é uma inauguração ansiada há mais de 20 anos, né? E assim, ter empatia com o povo é não só construir uma estrada, mas colocar o protagonismo desse povo na inauguração dessa estrada. Pois bem, e o que dizer dos movimentos a partir do momento em que a questão colocada da sobrevivência, da cultura, sobretudo, negra,
em detrimento de toda uma aculturação que acontece no país? Gorete, eu vou te dizer uma coisa. Novembro não é o mês de falar de cultura, é o mês de falar de vida. De sobrevivência. É o mês de falar da vida mesmo. Porque o genocídio da juventude negra ainda acontece em Alagoas. E isso é silenciado. Não só pelos governos, eu continuo reafirmando, não só pelos governos, né? Eu sempre digo que a gente lutou muito pelas cotas na universidade. Isso é maravilhoso, nós já temos. Mas é importante que a gente lute pela vida dos meninos que um dia irão assumir essas cotas. Quando a descendência de um povo está indo embora antes da ancestralidade, digamos assim, a história está indo junto com ela. Né? É preciso fazer uma revisão desse processo. A gente tem que celebrar, a gente tem que festejar, claro, né? Porque festa também é vida. Mas para a gente fazer a festa, a gente tem que fazer uma análise crítica da nossa atuação. E dos índices, né? Pois é. Dos dados disponíveis. Eu sempre me pergunto o que é que a gente tem para festejar no 20 de novembro. Eu sempre me pergunto, porque Alagoas é um estado omisso em relação às políticas públicas para o povo preto. Né? Em que áreas especificamente, professora? Na verdade, eu acho que você lembra da Lei 10.639, que agora é um vazio na história, né? Alagoas já foi o estado referenciado nessa questão. Inclusive, vanguarda, né? Isso, inclusive estivemos até numa reunião com o secretário de Estado da Educação e colocamos isso. Nós já fomos referência. Esse trabalho não existe mais. Independente dos governos, os trabalhos têm que ter uma continuidade. Se os governos pensam no povo, ele tem que pensar nesse povo com as suas diversidades. E pensar no povo com as suas diversidades é abarcar leis. A 10.639 é uma lei que traz esse olhar crítico da história do Brasil para a sala de aula. A senhora pode traduzir o que diz a lei, o texto da lei? Eu acho que assim, a lei busca trabalhar a história de África e dos afrodescendentes do currículo da escola. Na verdade, é uma releitura, sabe? Na verdade, é trabalhar essa questão de... Nunca fomos escravos ou escravas, fomos escravizados. Existe uma contextualização diferenciada. Exatamente. Sabe? E assim, até para deixar a assertiva do pertencimento, não é? Isso. Do povo porque negro. Se a gente começa a educar as crianças, esse olhar para o diferente, não haveria as diferenças dentro da escola, a questão do cabelo pichain. Hoje tem a questão do cabelo afro, que os meninos assumem, mas mesmo assim são muito discriminados dentro do contexto da escola. Né? E a lei vem para estabelecer, criar essa ponte, esse diálogo. E desde cedo na escola, né? Pois é, não só na escola, mas na pré-escola, na creche. E assim, os governos não assumiram a lei, porque a lei ia mudar toda uma contextualização. Da história, né? Pois e aí... Da construção A do gente país. tem uma veia muito eurocêntrica, sabe? Muito europeia. E a gente busca muito, eu falo a contextualização das instituições, busca muito manter isso em voga, né? Porque se você... Isso é triste, não é, professora? Porque do ponto de vista global do entendimento da formação de um povo, de uma sociedade, né? Negar as suas origens, né? Gorete, veja bem, existe uma tristeza, existe uma realidade hoje no Brasil que as pessoas não se incomodam mais. A gente vê que basicamente todo dia está morrendo gente nas favelas do Rio de Janeiro, é tudo preto. Né? Isso não cria uma comoção no Brasil. Mas se isso acontece num país branco, vai criar, que não seja Brasil, isso vai criar uma comoção. Né? Esse aporte de possibilidades que a lei traz. Vamos fazer a releitura. Por que a morte de gente preta não incomoda? Por quê? Nos ensinaram isso lá atrás, que as pessoas, os escravizados não tinham alma, e isso foi passando de geração em geração, porque o racismo passa de geração em geração. Sem falar daquelas expressões que a gente sabe que tem um conteúdo de preconceito, de racismo, né? Não vai denegrir a imagem de alguém
negrir vem do negro, e por que associar sempre a fatos, a coisas que são negativas, né? E assim, é interessante você colocar essa história, porque o denegrir é uma palavra tão normal, digamos assim, que quando a gente diz assim, olha, é isso, não, mas eu aprendi assim, se eu aprendi assim, eu não quero desaprender, é essa a proposta. E isso também está escrito na imprensa, né? E o importante dizer que a gente... Um exemplo que se dá de como as coisas vão mexendo com o inconsciente coletivo das pessoas, né? Passam a adotar essas palavras, os comportamentos, e vai... E a desconstrução é muito difícil. E vai acontecendo exatamente a um ponto que vira regra geral. Regra. Como eu vou embora porque amanhã é dia de branco. Por que dia de branco? Poderia ser amarelo, preto, vermelho, azul. Mas é dia de branco porque o trabalho dos escravizados não era considerado trabalho, né? Só branco trabalhava. São essas particularidades, né, que vão construindo o preconceito sem nem a gente perceber. E o Brasil é um país muito racista. Muito racista. Cada vez mais. Cada vez mais. Aí eu sempre ouço as histórias, existem as histórias. Ah, mas eu sou filha de preto com branco, meu pai é preto e branco. Aí tá. Eu nasci branca, as pessoas dizem assim, porque minha mãe é branca. Ora, preste atenção na coisa maluca. Se eu acredito na miscigenação e eu sou filha de um preto com uma branca, eu nasci de pele clara, como é que eu sou branca? Né? As pessoas não fazem essa releitura do processo. Se você tem um casal interracial e esse casal tem uma filha de pele clara e uma filha de pele escura, uma vai ser branca, a outra vai ser preta. Não existe isso. Não existe. Né? O Brasil é um país extremamente confuso nessas questões, porque o racismo no Brasil é racismo de marca, é pela cor da pele. E nos Estados Unidos, se o teu antepassado lá atrás, se tiver um preto, e mesmo que você venha loira do olho azul, branca você nunca será. Porque existe alguém preto na família. Isso é racismo de origem. Isso é a questão da cor de origem. É isso. Professora, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Já, já. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas e está aqui fazendo análise, né, do preconceito, do racismo que ainda teima em superar as estatísticas a cada ano no Brasil, e em Alagoas não é diferente. Professora, no seu blog eu pensei um artigo seu em que a senhora afirma: nossa sociedade é racista e ainda escravocrata, e essa linha do tempo está aí para evidenciar. E daí demarca alguns episódios, né, por décadas ou anos. Como enfrentar essa questão e, diante dessa linha do tempo, o que é que se pode ter de expectativa para as próximas décadas, digamos assim? Na verdade, nós temos um blog que é maravilhoso, mas esse texto não é meu, é do Leandro, só esqueci o sobrenome dele. Perdão, é porque eu encontrei no seu... Porque é assim. E assim,
Eu acredito que nós tivemos várias leis. Interessante, nós tivemos várias leis, né? A do sexagenário, as leis que criavam correntes para os escravizados. Porque a lei do sexagenário, ele estaria liberto quando completasse 60 anos. Mas ele nunca completava 60 anos. Nunca chegava. Pois é. Interessante, essas leis todas colaram, menos a 10.639, porque faz o inverso da história. Né? Faz o inverso da história. A lei do boi, né? A lei do boi que criava espaço para que filhos de engenheiros, não sei se eram engenheiros, estudassem em escola, em universidade. Era cota. E essa cota durou 20 anos, nunca foi contestada. Nunca foi contestada. A cota começou a ser contestada pelo povo preto, né? E aí a gente diz que existe uma linha demarcatória. As leis existiram, mas as leis que começaram a vigorar no Brasil e deram certo foram as leis que tiravam a liberdade do povo preto. Quando a gente chega para reformular, refazer esse processo e dizer, sim, nós vamos ocupar a história, porque essa ocupação é necessária, existem os imprensados, as recusas, as relutâncias, todas institucionais. Porque, na verdade, Gorete, o governo tem um papel importante para mudar a cabeça da sociedade. Né? Se ele começa a repensar alguns processos, por osmose até, a sociedade vai junto. Certamente. Professora, agora falando sobre a produção literária, ainda que não seja uma produção assim, no ponto de vista quantitativo, expressiva, mas na qualidade sim, né? Que nós podemos observar tanto na Flimar, na Festa Literária aqui de Marechal Deodoro, como também na Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Que balanço a senhora faz? Na verdade, em 140 anos, se eu não me engano, até 2003, só 11 mulheres pretas tinham lançado no Brasil, em 140 anos. E de 2003 para cá foram mais 17 obras. Quer dizer, a quantidade é inexpressiva. Somos mais da metade dessa população, principalmente as mulheres. Mas eu acredito que tudo na vida acontece com pontapés, né? A gente tem que dar o pontapé para fazer o gol. E existe esse movimento político, porque a literatura negra é literatura, mas é um grande movimento político para a ocupação de espaços. Ela vem fazendo isso muito bem. Né? E a Bienal é um retrato desse processo. Ainda é muito lento, mas é um retrato positivo dessa ocupação. Pois não. Em relação, por exemplo, ao Odo, Livro Preto de Poesias, com a primeira obra no gênero aqui em Alagoas, lançado na Flimar e que está presente também na Bienal. Na verdade... O movimento vai muito além da produção de um livro. Odo quer dizer jovem, né? E a gente queria trabalhar esse espaço, porque a periferia jovem escreve. A gente busca lidar com a questão do genocídio. Quando você pensa nas periferias, nas grotas, você pensa logo na criminalização dos espaços, né? Valorizar o território e valorizar quem está no território. O Odo nasce assim porque os meninos escrevem. A gente não inventou a roda já existe. A gente quer dar apenas uma visibilidade. E foi interessante que quando a gente lança o concurso, foram 17 periferias que participaram. 4 estados da federação? 4 estados da federação. E alguns municípios. E como você consegue... Além disso, nós tivemos os meninos da Unidade de Internação Masculina. Nós tivemos meninos do assentamento sem terra. Né? Como a literatura consegue mudar o processo de uma história. E aí o livro, a gente na Flimar, nós nos apresentamos no sarau literário. Eles se apresentaram. Como foi essa experiência, professora, na prática? A experiência na prática, os meninos estão prontos, os meninos adoram palco, eles ocupam os palcos.
Agora é preciso que esses palcos surjam, né? Pois surjam. A coordenadora, a diretora da EduFal e curadora da Bienal esteve aqui no Frente a Frente esta semana e sugeri até que, diante dessa forma diferenciada de fazer a Bienal, ocupando os espaços do bairro histórico de Jaraguá, que um dia teve vida Sim. e depois morreu praticamente, né? Que desse continuidade a essas atividades que estão tão bem colocadas nos espaços públicos, as praças sendo ocupadas. Isso, né? isso. E esse movimento, ele ganharia corpo num espaço como esse. A senhora não acha? Concordo plenamente, porque os meninos fazem poesia nas praças. A ocupação deles são as praças dos espaços. Mas é importante que isso que você falou, porque a Bienal foi uma aposta no escuro e deu muito certo, muito certo. Felizmente. Felizmente. E seria importante, porque eu não sei, eu não acompanhei todas as palestras. Jaraguá é um bairro negro, né? Quando você pensa na questão dos movimentos que se rebelaram, Jaraguá tem uma grande contribuição nesse processo, até para reverenciar essa história, né? Eu sempre acredito que a gente tem que trabalhar a questão racial o ano todo. Mas novembro deveria ser um mês em que as pessoas buscassem referenciais de uma forma mais efetiva. Como todas as campanhas que existem, Pois né? é. Que se trabalha na saúde, em qualquer Eu estava área. dizendo, nós temos o Outubro Rosa, nós Exato. temos o Setembro Amarelo, nós temos o Novembro Azul, mas o Novembro Negro nós não temos. E isso não é um esquecimento, né? É a síntese de como a questão racial é tratada no Brasil, com a indiferença do eu esqueci. Eu não percebi. Vai para um plano terciário das prioridades, digamos assim. Eu conversando com alguém, com um político, ele dizia assim, Arisa, é tanta coisa, que quando você leva essa questão, a gente tem que priorizar o que é prioritário. Quer dizer, a questão racial nunca é prioridade. Se você trabalha o desenvolvimento de um Estado, se você não atender às diversidades, às prioridades de uma diversidade de um povo, você não está fazendo nada. Professora, quem sabe se o movimento negro e outras instâncias de mobilização popular se organizem, se unifiquem nessa luta e leve essa reivindicação, digamos assim, ao poder público. Não teríamos toda a condição de realizar um Novembro Negro? Na verdade, Gorete, eu acredito assim, o movimento é importante nessa questão. Mas quando os governos, os municípios elegem os seus, digamos, condutores ou condutoras, é sempre condutores porque é homem, representantes, né? Eles deveriam ter obrigação. Mas se não há uma provocação, mas pode resultar. Veja, a provocação existe. Talvez ela não tenha o endosso de muitas... não tenha eco. Porque, e assim também os governos mostram que é preciso ter um poder político para que você possa desenvolver políticas. Mas, quando eles trabalham essa questão, e se trabalha muito isso, né? É mais fácil dar uma cesta básica do que trabalhar o pertencimento de um povo. Porque se você trabalha o pertencimento de um povo, ele vai saber o que é liberdade. E quando o povo descobre o que é liberdade, ninguém mais segura. Mas aí não existe essa releitura básica. Não existe. Eu digo que sempre em mim, ultimamente, tem reinado uma América Latina, sabe? A Revolução de Pasto, a gente precisa fazer revolução. Não precisa pegar em armas, mas a gente precisa fazer revolução, também não sei. A gente precisa fazer revolução, né? Estamos agora esperando o Natal chegar, enquanto o salário mínimo está sendo congelado por 2 anos. Existe uma passividade no povo, sabe? O salário mínimo, o povo perdeu o poder de compra, mas as pessoas estão dizendo, não, eu vou receber o 10º, eu vou comprar presente para minha mãe, para o meu pai, vou armar minha árvore, pá. Não se faz, a gente não tem. Eu acho que as escolas pecam, e agora vai ser pior, essa leitura política da realidade. A gente não tem isso. A gente pensa com emocional.
As redes sociais não contribuem para isso, professora? Eu estava Em parte? conversando com uma mocinha que ela disse assim, professora, agora tem umas blogueirinhas, eu acho interessante, né? Que elas têm que ser felizes, para passar essa felicidade para as pessoas. Elas não podem entrar em polêmicas, elas sempre têm que passar amor, felicidade. Eu digo, isso é um mundo ilusório, né? E assim... E descamba numa depressão. Pois é. E está crescendo, né? Às vezes eu penso assim, às vezes eu tenho na minha página, eu digo, meu Deus, esse povo não trabalha não, só vive em festa, só vive isso, só vive... Quer dizer, ninguém tem essa realidade. Nem as burguesas, digamos assim, têm essa realidade. Alguma coisa elas fazem na vida, né? Mas as pessoas visam passar essa ideia de felicidade plena. O problema é a felicidade existe. E o padrão de felicidade é algo muito pessoal. Com certeza. Mas obrigar-se a se mostrar numa rede social todos os dias com essa tônica da felicidade também pode ser algo a mais e pode ser algo necessário para a pessoa, né? Isso é muito de cada um. Mas, no geral, o que a gente observa é justamente isso, a obrigação que se coloca para si próprio, para si mesmo, de estar bem. Mas, na verdade, quando uma pessoa interessante, né, uma pessoa que está sempre bem, ela incomoda. Mas não porque ela está bem, porque a gente sabe que aquilo é fictício. A gente sabe que aquilo é a rede social. Rede social é bom, mas tem hora que rede social é uma coisa, sabe? Mas é importante saber, a gente passa, de vez em quando eu passo ali na ponte do Reginaldo e você olha para baixo. Quando você olha para baixo, você vê aquela realidade de um córrego correndo e aquelas casas. E aí não dá para ser feliz a vida toda. É aquele conceito, não é? A felicidade é algo não muito particular também, porque você tem que estar inserida no contexto, né? Isso é até, digamos assim, dialético. Se a sociedade não está feliz na sua totalidade... Pois é, eu não posso, é aquela velha história. Eu cuido de mim, eu cuido dos meus. E o meu entorno está em guerra. Essa guerra vai chegar na minha casa, não inevitavelmente. Pois é. Vem através de uma bala, vem através de uma agressão, vem através de outro tipo de agressão, digamos assim, não é? É isso, eu acho que a gente... Ou quem tem os meios ficarão impedidos de utilizá-los por conta da violência, né? Eu acho que a gente busca muito, eu acho que está faltando essa questão. É uma sociedade ególatra, sabe? Agora vai chegar o Natal, a gente vai fazer as campanhas das roupinhas para dar aos pobres, não sei o quê. E a gente não entende que os pobres, ou não sei o que é pobre ou miserável, porque a gente é pobre mesmo, financeiramente, precisa mais do que roupa. Se a gente buscasse educar esse povo para a liberdade, educar para a liberdade, né? Mas é mais fácil continuar com eles amarrados na necessidade de necessitar. Na verdade, o que a gente precisa é de acolhimento, saber e condições para evoluir. Com né? certeza. Professora, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Um minutinho só. Até já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. De
volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que coordena o Instituto Raízes de Áfricas aqui em Alagoas e no Brasil inteiro, para onde o Instituto a leva. Professora, falemos sobre a participação, né, das crianças, notadamente dos jovens, nesse projeto que resultou do Livro Preto de Poesias, que foi apresentado tanto na Flimar, na Festa Literária de Marechal Deodoro, quanto na Bienal Internacional do Livro, que acontece aqui em Jaraguá. E a gente esqueceu que é um projeto inédito em Alagoas, né? Vai ser o primeiro livro do gênero. E assim, como a gente consegue descobrir, é só querer. Como a gente consegue descobrir esses artistas que estão nas periferias, né, e trazê-los para o centro. Tem um menino da Grota do Cigano, Alain, que o menino escreve como se estivesse passeando. Vou ali, pá, ele nasce. E a criticidade. Talento, não é? Os meninos não escrevem mais sobre uma flor que nasce no chão. Eles escrevem sobre flores que nascem no lixão. Porque é a realidade. Os meninos trazem essa realidade como uma forma de crítica social. E, ao mesmo tempo, você cria esse espaço e discute o genocídio, discute os espaços da periferia de uma forma positiva. Né? Com perspectiva. Com perspectivas. É a literatura, em outras épocas, conhecida como literatura marginal, porque é aquela que vai metendo o pé na porta para criar espaços. Ou mexendo na ferida. Isso, né? mexendo na ferida. Interessante que nós fizemos uma ação dessa em um bar local e a moça disse assim, mas as poesias são tão agressivas, né? São tão cruas, eu digo, é a realidade deles e a delas. Vivência, né? Pois é, não dá para você esperar que eles vão falar de flores e coração saindo, sabe, como na rede. Eles falam de uma realidade. Nós temos a Vitória, que é de um assentamento sem terra de Maragogi, o Alex, né? Nós criamos uma categoria especial, porque era só a partir de 14 anos, nós tivemos 2 meninos de 12 e um de 13. Já escrevendo? Né? Já escrevendo, que a professora disse, Arísia, eu achei interessante, para que eles tivessem a experiência. Eu achei também... Incentivo também. Eu também achei interessante. Nós tivemos poemas de São Paulo, Goiás. E assim... Foi bom porque você começa a conhecer uma parcela de jovens. E uma das coisas que eu disse à secretária Melina, e eu tenho que dizer que nós tivemos parceria, o apoio integral da SECOM, da Melina, da Secult, da SERES, da CEPREB, da Isvalda, que tem sido uma parceira de construção muito importante, da Prefeitura de Maragogi, né, que possibilitou o carro. Quer dizer... A gente está conseguindo juntar, agregar atores e atrizes institucionais na busca de despertar esse olhar, sabe? É preciso saber que a literatura que se faz no Brasil ainda não é a literatura que contempla o povo preto e as diversidades. É preciso criar esse espaço. E esse livro chega com esse poder de fazer isso. E outra coisa básica, nós queremos, possivelmente nós vamos lançar o livro no Rio de Janeiro na primeira semana de dezembro. Né? Porque o Rio tem essa efervescência nas favelas, esse diálogo bem mais amplo. E a gente quer mostrar que os meninos e as meninas de Alagoas também fazem, mesmo dentro de outro contexto, porque a violência, ela muda de roteiro, mas é quase sempre única. A faceta é quase única. Né? Nós temos os rios de Janeiro aqui dentro, mais silenciados, mas nós temos. E essa é a proposta, sabe? De começar a reeducar olhares, a reeducar ouvidos. A geografia, né? A logística das favelas do Rio e de Maceió, por exemplo, que é a capital, há uma diferença, né? De estarmos com as grotas e lá com os morros. Então, a visibilidade que se dá... Aqui é muito menor. Né? É muito menor, mas a violência não muda de figura. E aí, como trabalhar? E o que é muito mais interessante é que, no processo da violência, os meninos escrevem. Os meninos se atrevem a sonhar. Sabe? Eles se atrevem, porque isso é um atrevimento. Isso é uma desconstrução do espaço que eles vivem.
E uma resistência também, não? É poesia de resistência, é poesia de resistência. E a gente começa a acreditar que isso, a gente acredita que isso vai dar muito certo, porque eu tenho dialogado com a Secult, que nós gostaríamos que o concurso entrasse no calendário oficial do governo em 2020 para despertar, né, esse olhar para a juventude. Qual é o trabalho efetivo que existe para a juventude em Alagoas? É outro questionamento. E dentro dessa juventude, o que é abarcado para a juventude preta? É outro questionamento. Professora, e sobre a Bienal Internacional do Livro, esse universo tão diverso dentro dessa temática da leitura? A Bienal é uma festa, né? A Bienal, como eu disse, tinha tudo para dar errado, porque era uma coisa nova, todo mundo estava meio temeroso. E é um sucesso, é uma nova lógica. É isso, a Bienal é uma nova lógica. Foi pra rua, né? Foi pra rua, foi dialogar com o povo e o povo atendeu ao chamado. Né? Quer dizer, se você tem ideias boas, porque essa foi perfeita, o povo sabe o que é uma ideia boa e segue adiante. Está de parabéns à Universidade Federal de Alagoas, está de parabéns o governo que apoiou, mas esses parabéns são mais elásticos quando o povo ocupa. São representativos, Pois né? é. Tem um respaldo da população. Pois é, o povo disse, nós vamos. A estratégia inteligente, isso são estratégias inteligentes que levam o povo a se mobilizar. E mostrando que não é o fato de ter um custo maior que vai garantir, né, um sucesso E de tem um uma evento. coisa básica, a rua é do povo, como o céu é do avião. Democratiza Pois tudo. é, Né? As pois- pessoas não têm que se arrumar para ir para Vão de chinelinho, vão do jeito que sabem ir. Exatamente. Eu acho que foi muito, a Valéria está de parabéns, a equipe está de parabéns, e que tenhamos ideias maravilhosas como esta, né? Porque se a gente tem uma coisa dessa que deu tão certo, por que não continuar? Por que não dar continuidade a esse processo? E a ideia surge assim, como Odo, como meninos e meninas que buscam escrever, que em nenhum momento pensariam estar no livro. Eles agora terão registro disso. Eles existem e ocupam espaço na literatura alagoana. Pois é. E essa proposta de dar continuidade sobre ainda a experiência da Bienal, manter alguma coisa de forma, digamos assim, mais constante, né, para dar vazão a essa produção literária, que não pode se restringir apenas a uma Bienal. Seria importante que o governo do estado, com a UFAL, começasse a dialogar Muito sobre difícil, professora. A senhora falou experiências simples que Simples, dão certo, simples. sem muita elaboração. Fechar a Jaraguá. finais de semana, qual é o prejuízo que se tem igual com a isso? rua fechada. Exatamente. Qual o prejuízo que se tem com isso? Isso. E dar vazão às pessoas nas praças, nas tendas que sejam armadas, incentivando lá os restaurantes, até a motivar a volta da vida a Jaraguá. E assim, teve um restaurante que disse assim, a gente nunca vendeu tanto, né? E assim, lotou aquilo, foi bonito de se ver, lotou. E cabe ao governo do estado agora, né? Até de vez em quando a gente sugere ao governador Renan fazer um Alagoas presente ali. Governo do estado e Prefeitura de Maceió. Prefeitura de Maceió. Porque essas questões devem ser tratadas de uma forma, digamos, apartidária ou suprapartidária, né? Porque o grande interesse é o povo, né? Exatamente. Se o povo é interessado, os governos têm que se unirem, né? Tem que se unir, aliás, e começar a repensar essa questão de como é que eu agrego, sabe? Deixando as minhas diferenças, né? Discutindo diferenças e trazendo esse campo, é um campo visceral. Sabe, se a gente tem uma questão do analfabetismo grande nesse estado, a gente pode reconstruir a partir de ideias positivas como essa, de estratégias inteligentes. É hora dos governos começarem a sentar e começar a pensar quais são os caminhos para chegar até o povo.
Pois é, de uma forma positiva. Positiva. Uma releitura, né? Uma releitura. E assim, a gente entra nos espaços, tanto na associação como no MISA, lotado. Lá no IFAM. Pois Também, todas as áreas. E com uma tranquilidade, com uma paz, claro. O Jaraguá passou por aquela experiência negativa de ter sido revitalizado, o bairro, e de repente a insegurança afastou as pessoas de lá. Agora é uma alternativa, é uma oportunidade que se tem para manter Jaraguá vivo, sob os ventos da Bienal. Isso. Aproveitando. E a gente conversou com alguns jovens, eles disseram que não conheciam Jaraguá, que nunca tinha andado, tinham passado de ônibus, mas nunca tinha descido. A oportunidade de descer e conhecer os prédios. Sabe, até visitas orientadas deveriam ter nos finais de semana. Redescobrir a casa do primeiro escravizado de Alagoas, que está lá em Jaraguá, sabe onde é que é? Nem eu sei onde é que está. E aí são coisas que a gente precisava começar a discutir, sabe? É importante, a ideia é muito importante. E, de novo, está de parabéns a equipe da UFAL, que pensou na possibilidade, o governo que apostou na possibilidade, a Prefeitura de Maceió. E agora vamos fazer a festa rotineira, né? Trazer as pessoas para a rua, trazer essa criticidade até de repensar. Isso é uma forma de repensar a cidade. Claro. Né? Ocupações de espaços, reconhecimento de territórios. Reconhecimento de territórios é uma boa proposta. Pois bem, até porque a gente tem na parte baixa da cidade só orla praticamente, com atividades culturais. E quem sabe Jaraguá, agora, como eu disse antes, sob os ventos ainda da Bienal, as pessoas se motivem no plano do poder público para manter uma programação, digamos assim, constante no calendário da cidade. Isso não pode ficar de uma forma, digamos assim, sem a definição de estar contido numa programação da cidade. E você me lembra que assim, os turistas vêm, mas Jaraguá não entra na pauta. Interessante isso. Não entra na pauta. E Jaraguá é um bairro como Recife Velho. Recife Antigo. Antigo, né? Que as pessoas vão lá e observam e olham. Aqui não entra. Né? O repensado, o sol e mar, tem que ser repensado. E quando repensar Jaraguá, também repensar a Serra da Barriga. Pois né? Histórico. Para a gente arrematar, professor, estamos no minuto final da nossa entrevista, sobre a Serra da Barriga. Que análise a senhora faz e as suas expectativas para este ano? Olha, Gorete, eu acredito que a gente não vai caminhar ainda como deveria, apesar da estrada, porque falta o investimento necessário, falta o olho institucional. Não estou falando só o governo federal, o governo do estado, estou falando dos governos em si, que ainda não percebem que a Serra é um polo de desenvolvimento. Não percebem isso, sabe? A gente vem de Alagoas... Desenvolvimento internacional, do ponto de vista internacional. A gente vem de Alagoas, a gente se preocupa muito com óleo, que é preocupante, mas também a gente não tem esse olhar necessário para saber que a Serra ainda está estagnada. Né? A gente não faz um movimento maciço para botar a Serra no calendário oficial de expectativas de turismo, como a Bahia. Eu ainda acho que a gente deveria entregar a Serra da Barriga para a Bahia. Ela saberia o que fazer com ela. Forte, professora. Eu sempre digo isso. Eu sou uma pessoa assim, Gorete Lima, porque... se você tem o ouro e não sabe como tratar esse ouro, entregue para quem sabe tratar. Nós não sabemos tratar a Serra da Barriga. Nós estamos preocupados agora, preocupadas em como vai ser a atividade do 20. Sabe? E depois, o que acontece? Como se fosse uma festa... Quantos alunos e alunas das escolas públicas, seja ela qual esfera, ouve falar da Serra da Barriga além de novembro? Quantas? Né? E aí é importante que a gente comece a revitalizar o nosso olhar. É importante que novembro chegue como um mês de celebrar as novas propostas, as novas possibilidades de seguir adiante. E a Serra da Barriga precisa desse olhar institucional.
Professora Arísia Barros, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete Lima. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.